Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de equações diferenciais ordinárias, mais especificamente estamos trabalhando com sistemas de equações diferenciais. Na aula anterior, vimos que um sistemazinho como esse, deixa eu lembrar como é que era o nosso sistema, era dx dt igual a A11x mais A12y dx dt igual a A21x mais A22y. Eu tenho um sistema de ordem 2. Esse sistema ele transforma simplesmente em uma equação diferencial como essa, uma EDO, segunda ordem, linear homogênea. Aí eu escrevi para vocês que aqui era menos e aqui mais, onde esse beta é o traço da matriz A, que é o traço da matriz A, que é a soma dos elementos da diagonal principal, e o alfa é justamente o determinante da matriz A, onde quem é A é a matriz de coeficientes A11, A12, A21, A22. Então, para vocês, estava como aqui em 1.1, só que na hora de fazer as contas, nós não conseguimos encontrar esse negócio positivo, encontramos negativo. Aí eu olhei as contas novamente e percebi que no nosso segundo membro, o determinante da matriz A, ele aparecia menos o determinante. Então, na hora de vir para cá, realmente ele vem positivo. Então, realmente é mais, pessoal, não é menos não, certo? Então, deixe mais do jeito que está lá, não coloque menos, porque apareceu no segundo membro, foi menos o determinante de A. Aí, quando ele vinha para cá, ficava mais. Então, faça só essa correção para ficar certinho. Aí, como consequência dessa equação diferencial de segunda ordem aqui, obtida através do sistema linear de ordem 2, temos esse nosso exemplo aqui. Cadê o nosso exemplo? Aqui. Esse era o nosso exemplo. Aí, por 1.1, esse sistema de equações diferenciais aqui, onde eu tenho que encontrar quem é x, que depende da variável t. Eu tenho que encontrar quem é y, que também depende da variável t. Esse sistema é equivalente à derivada segunda da função x em relação à variável t, mais o nosso menos o nosso beta, que multiplica a derivada primeira da função x em relação à variável t, mais o nosso alfa x, que é igual a zero. Esse sistema é equivalente a esse. Cadê? Tá aqui. Menos beta mais alfa, correto? Onde o nosso alfa é o determinante da matriz A e beta é justamente o traço da matriz A. Onde o nosso beta é o traço da matriz A, o alfa é igual ao determinante da matriz A, sendo que essa matriz A é justamente a matriz formada pelos coeficientes, que no caso é 1, 1, 1, menos 1. Então eu vou olhar para o determinante dessa matriz aqui. 1, 1, 1 e menos 1.
Agora ficou fácil. Daí, o nosso beta, que é o traço, ele é simplesmente 1 mais menos 1, que é igual a zero. O alfa, que é o determinante da matriz A, é menos 1, que é menos 2. E, por sua vez, o nosso sistema agora passa a ser escrito como uma equação diferencial de segunda ordem, dx, a derivada segunda de x em relação à variável t, menos o nosso beta, que agora é zero, não vai influenciar em nada, mais o nosso alfa vezes x, nosso alfa é igual a menos 2, então fica simplesmente menos 2x, que é igual a zero. Resolver uma equação diferencial como essa, pessoal, você já sabe como fazer. Vocês estão diante de um EDO segunda ordem, linear, homogênea. A essa equação você associa um polinômio característico, que é uma equação do segundo grau, lambda ao quadrado menos 2 igual a zero. Isso aqui nos diz que o nosso lambda é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Ah, eu tenho duas raízes reais distintas, logo, aqui a equação diferencial é em x. Eu resolvi ela em x. Eu encontrei quem? Encontrei a solução x que depende de t. Logo, o nosso x que depende de t, ele será igual a c índice 1, que é uma constante exponencial de menos raiz quadrada de 2t, mais uma segunda constante, que é chamada de c índice 2, vezes exponencial da raiz quadrada de 2t. A solução x, que depende de t, agora é conhecida. O que eu vou fazer agora é determinar quem é y. Como eu conheço x, e aqui eu tenho duas equações que podem me dar y, eu posso escolher uma das duas. Eu vou escolher a primeira. Tanto faz, a primeira como a segunda. Vamos tomar a primeira. Então, pela primeira equação. Pela primeira equação do nosso sistema, quem é essa primeira equação? Dx dt igual a x mais y. Podemos determinar quem é y. Então, por esta equação, pessoal, temos que o nosso y é igual à derivada de x em relação à variável t menos a função x. Conheço quem é x, está aqui, assim como a sua derivada. Ora, a derivada de x em relação à variável t, vou derivar tudo isso aqui só em relação à variável t. É simplesmente menos raiz de 2c1 menos raiz quadrada de 2 c índice 1 exponencial de menos raiz de 2 t mais raiz de 2 c índice 2 exponencial de raiz quadrada de 2t. Trago essa expressão juntamente com o x para cá, onde agora eu conheço quem é essa minha função y, que depende de t. Ela será simplesmente menos raiz quadrada de 2 c índice 1 exponencial de menos raiz quadrada de 2t mais raiz quadrada de 2 c índice 2 exponencial de raiz quadrada de 2t mais a função, mais não, menos, né? Menos a função x de t. A função x de t eu conheço,
Vou colocar um tzinho aqui para significar que é justamente aquela função. A função xt eu conheço. Ela é c índice 1 exponencial de menos raiz quadrada de 2t menos c índice 2 exponencial de raiz quadrada de 2t. Dá para melhorar? Dá. Temos termos em comum. Vamos colocar esses termos em comum em evidência, pessoal. Colocando esses termos comuns em evidência, isso aqui é igual a menos raiz quadrada de 2 menos 1, que multiplica c índice 1 exponencial de menos raiz quadrada de 2t, mais raiz quadrada de 2 a menos 1, que multiplica a exponencial de raiz quadrada de 2t. Essa é a nossa solução YT. Então, conseguimos resolver esse nosso sistema. Encontramos quem é a função x que depende de t e a função y que depende de t. Então, pessoal, lá realmente é mais, não é menos. Certo? Correto? Feito essa observação, aí vamos para frente. Vamos para cá. Então, percebam que eu tinha um sistema de ordem 2, transformei esse meu sistema em uma equação diferencial de segunda ordem linear homogênea. Quando eu faço isso, eu resolvo facilmente essa minha equação diferencial de segunda ordem, porque isso vocês já sabem como resolver. Encontro quem é a função x. Em seguida, eu encontro quem é a função y. Ou seja, eu consegui resolver o sistema. O método foi esse. Mas só, pessoal, que um sistema como esse, eu posso resolver ele sem necessariamente estar caindo aqui em uma equação diferencial de segunda ordem. Como que eu faço isso, pessoal? Eu faço isso da seguinte maneira. Vamos considerar o seguinte sistema. Vamos considerar esse sistema. Aqui tem alguma digitação errada, que é dy dt. Aqui é y. Vou fazer essa modificaçãozinha aqui, que é y, pessoal. Certo? Então, temos esse sistema dx dt, que é igual a A11x mais A12y. Esse sisteminha é igual ao quê? Só eu corrigir aqui. A11x, ok? Aí eu tenho dy dt, que é igual a A21x mais A22y, tá aqui. Aí, pessoal, que é o nosso sistema 8.1. Esse sistema ele é equivalente ao quê? Esse sistema equivale a escrever dx dt, dy dt, tá aqui. É o produto de matrizes. A matriz A11, A11, A12, A21, A22. Tudo isso aqui vezes xy
Eu consigo escrever meu sistema dessa forma, com um produto de matrizes. Equivalentemente, esse sistema pode ser escrito como, eu vou chamar essa matriz coluna XY de um X maiúsculo, de X dt. Isso aqui é igual a matriz A vezes X, onde esse X é a matriz coluna formada por XY, e esse A é a matriz quadrada formada pelos coeficientes A11, A12, A21, A22. Percebam. Então, pessoal, quando você olhar para cá, o que vai acontecer? Essa matriz quadrada A aqui, o que é que vamos associar? Vou tomar um lambda, um número real, eu vou associar a seguinte equação. Ou seja, eu vou olhar para o determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade. Vou olhar para cá. O determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade, que é a mesma coisa que calcular o determinante da matriz. Aí vamos ver quem é essa matriz. A matriz A eu conheço, ela tem por elementos A11, A12, A21 e A22. A matriz I é a matriz de identidade de ordem 2. Então fica simplesmente A11 menos lambda, A12 menos lambda vezes 0, que é 0, A21 menos lambda vezes 0, fica simplesmente A21, e A22 menos lambda vezes 1, que é simplesmente lambda. Está aqui. Então, dado esse lambda, associamos essa equação. Essa equação ela é chamada de equação característica associada ao nosso sistema. Que, por sua vez, quando eu faço a igualdade desse determinante a zero, vou igualar esse determinante de A menos lambda vezes a matriz de identidade de ordem 2. Eu vou igualar ele a zero. Quando eu faço isso, eu obtenho um polinômio. Esse polinômio P, que depende de lambda, aqui, dado em 10.1. O polinômio característico, né? É chamado de polinômio característico. Esse polinômio aqui, pessoal. É o polinômio característico associado ao sistema de equações diferenciais dado aqui em cima. Associado a esse sistema de equações diferenciais. Aí, pessoal, vimos que, pelo que eu disse a vocês anteriormente, resolver um sistema de equações diferenciais, você precisava escrever o seu sistema como uma equação diferencial de segunda ordem, linear homogênea, em seguida resolver aquela EDO. Mas se eu tenho um polinômio característico como esse, eu vou olhar para as raízes desse polinômio característico, então seja, eu vou chamar de lambda 1 e lambda 2, que eu não sei se são reais ou são complexas, se são iguais, eu não sei, e são números complexos. Podem ser reais ou complexos,
Isso aqui são raízes do nosso polinômio P, que depende de lambda, igual a zero. Essas raízes serão imediatamente raízes da equação diferencial de segunda ordem linear homogênea, que é associada ao nosso sistema de equações diferenciais, pessoal. Então, temos que lambda1 e lambda2 também são raízes da seguinte EDO. A EDO é a derivada segunda da função x em relação à variável t, menos beta, derivada primeira da função x em relação à variável t, mais alfa x, tudo isso aqui igual a zero. Vou cobrar para vocês como exercício, mostrar que lambda1 e lambda2 são raízes de polinômio P de lambda igual a zero, implica que também são raízes dessa equação diferencial de segunda ordem. Então, agora, se você se deparar com um sistema linear como esse aqui, pessoal, com um sistema de equações diferenciais, não um sistema linear, apenas, se você se deparar com um sistema de equações diferenciais como esse aqui, encontrar a solução para esse sistema ficou fácil. Basta você encontrar quem são as raízes desse polinômio P que depende de lambda aqui, dado em 10.1, porque se as raízes são dadas, elas serão raízes dessa equação diferencial aqui, independente se essas raízes são iguais, se essas raízes são diferentes e reais, ou se são complexas, você sabe como encontrar ou como determinar a solução para essa equação diferencial aqui. Ah, encontrei quem é o meu x, novamente eu volto para a equação diferencial e encontro quem é o y, fazendo o que fizemos anteriormente. Então, agora o trabalho ficou bem simples, que basta você olhar para a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, e calcular as raízes do polinômio característico. Vamos ver aqui com um exemplo, pessoal. Isso aqui não é dx, não, pessoal. Aqui é dy. Deixa eu reescrever isso aqui. Aqui é dy. É assim, é dx dt. Isso aqui é igual a x menos 5y dy dt igual a 2x menos y. É assim que é o nosso sistema. Aqui o nosso x é uma função que depende da variável t. E o nosso y é uma função que também depende da variável t. Eu acho que no primeiro exemplo ficou trocado também. Vamos ver. Deixa eu conferir logo aqui no primeiro exemplo. A gente já altera logo. Cadê? Cadê o nosso exemplo? Está aqui. Aqui é dy, não é dx, não. Dy, correto. Ah, vai mudar o que aqui, pessoal? Encontrei o x. Não, tá certo. Aqui. Aqui é dy. Aqui é dy, não é dx. Pronto. De volta onde paramos. Paramos neste exemplo aqui. Aqui. Não, ainda não é aqui. Aqui, pessoal, paramos aqui. Então, queremos resolver esse sistema de equações diferenciais.
que eu vou fazer? Apenas identificar quem é a matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Então, o que temos, pessoal? Temos que a matriz A, que é a matriz formada pelos coeficientes, é a matriz com elementos 1, menos 5, 2 e menos 1. 2 e menos 1. Essa é a matriz A. Eu extraio essa matriz aqui do sistema. Percebam que aqui tem 1, menos 5, 2 e menos 1. Então, a matriz A eu conheço. Conhecendo a matriz A, qual o próximo passo? É encontrar o polinômio característico. Nosso P, que depende de lambda, será simplesmente o determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade, que é 1 menos lambda menos 5, 2, menos 1, menos lambda. Faço isso aqui igual a zero. O que vamos obter, pessoal? Obtemos que 1 menos lambda, que multiplica menos 1, menos lambda, mais 10. Tudo isso aqui é igual a zero. Equivalentemente, o que acontece? Obtenho aqui menos 1, menos lambda, mais lambda, mais lambda ao quadrado, mais 10. Isso aqui é igual a zero. Certinho? Menos lambda, mais lambda. Isso aqui é equivalente a dizer ainda que lambda ao quadrado menos 1 mais 10 dá mais 9. Tudo isso aqui é igual a zero. Isso aqui nos diz que lambda é igual a mais ou menos 3i. Mais ou menos 3i. Onde a função x, que depende da variável t, ela será dada por c índice 1 exponencial de 0t vezes o cosseno de 3t mais c índice 2 exponencial de 0 vezes t vezes o seno de 3t. Então a solução x, que depende da variável t, ela é simplesmente c índice 1 cosseno de 3t mais c índice 2 seno de 3t. Essa é a solução x, que depende de t. No nosso sistema, temos que encontrar tanto quem é x, que depende de t, assim como y, que depende de t. Já temos essa informação aqui, falta essa informação aqui. Então, vamos olhar para cá e substituir. Já tenho x. Vamos encontrar quem é o nosso y. Eu posso utilizar qualquer uma das duas equações, mas se você olhar para cá, o mais simples é você substituir na primeira, né, pessoal? Na segunda dá mais trabalho. Então, vamos levar para a primeira. Substituindo na primeira, o que acontece? Preciso da derivada de x em relação à variável t. O que nós necessitamos é disso. Então, note que, derivando x em relação à variável t, dx dt, isso aqui é simplesmente menos 3 c índice 1 seno de 3t
mais 3c índice 2 cosseno de 3t. Vou substituir tanto a x de t como a sua derivada em relação à variável t na primeira equação do nosso sistema, que é a mais simples. Então, pela primeira equação do nosso sistema linear, do nosso sistema de equações diferenciais, se fosse só um sistema linear seria simples, né, pessoal? Mas ele é um sistema de equações diferenciais. Tem a primeira equação, 2x dt igual a x menos 5y. Dx dt igual a x menos 5y. Isto é, 5y é igual a x menos a derivada de x em relação à variável t. Isso aqui vai implicar que 5y é igual à função x, que depende de t, que é essa funçãozinha aqui, c índice 1 cosseno de 3t, c índice 1 cosseno de 3t, mais c índice 2 seno de 3t. Tudo isso aqui menos a derivada de x em relação à variável t. A derivada da função x em relação a t, aqui é dada, menos 3 c índice 1. Como é negativo, vai ficar mais seno de 3t, menos, aí vai ficar menos mesmo, porque lá é mais, 3 c índice 2 cosseno de 3t. Dá para melhorar essa expressão simplesmente juntando os termos que são semelhantes. Cosseno de 3t aparece aqui e aqui. Então, fica simplesmente c índice 1 menos 3c índice 2 cosseno de 3t mais c índice 2 mais 3c índice 1, que multiplica o seno de 3t. Essa expressão aqui me dá 5y. Logo, a função y agora é conhecida. A funçãozinha y que depende de t é simplesmente yt. Vou dividir todo mundo por 5, tanto o primeiro como o segundo membro. Eu vou obter c índice 1 menos 3c índice 2 sobre 5. Tudo isso aqui que multiplica o cosseno de 3t mais c índice 2 mais 3c índice 1 sobre 5, que multiplica o seno de 3t. Consegui encontrar quem é a função x que depende da variável t. Consegui encontrar quem é a função y que depende da variável t. Então, o nosso sistema de equações diferenciais aqui está completamente resolvido, pessoal. Percebam que eu tenho essas duas maneiras de resolver o sistema de equações diferenciais, como esse, de ordem 2. Aí, caso não seja pedido nenhum dos métodos específicos, você pode escolher qualquer um dos dois para resolver um sistema de equações diferenciais como esse dado anteriormente, com qualquer um dos dois dado anteriormente. O exemplo que fizemos no início da nossa aula pode ser resolvido dessa maneira também, pessoal. Certo?
Percebo que não tem tanta diferença, não. É simplesmente encontrar quem é a raiz do polinômio característico. Conhecendo a raiz, você tem a solução para a função x que depende de t. Em seguida, encontro quem é a função y que depende de t. Então, vamos para frente. Vamos para frente e vamos considerar agora o seguinte sistema de equações diferenciais, pessoal. Está aqui o nosso sistema derivada da função x1, a função x índice 1 é uma função que depende da variável t, a função x2 também é uma função que depende da variável t. Eu quero saber quem são essas duas funções. Temos aqui um sistema dx1 dt igual a A11x1 mais A índice 1, 2, x2 mais uma função f1 que depende de t. A derivada de x índice 2 em relação à variável t é igual a A21x índice 1 mais A22x índice 2 mais a função f índice 2 que depende de t. Agora, pessoal, não temos mais um sistema dito homogêneo. Não. Temos agora um sistema de equações, é um sistema de equações diferenciais de segunda ordem, linear e não homogêneo. Percebam, cada uma das equações diferenciais que aparecem no nosso sistema são EDOs primeira ordem, linear, não homogênea. No caso estudado anteriormente, elas eram equações homogêneas. Aqui temos EDOs não homogêneas. Derivada de x2 em relação à variável t, a índice 2, 1, x1, mais a índice 2, 2, x2, mais f índice 2t. Aqui é um EDO primeira ordem. Aqui também é um EDO de primeira ordem. Não são equações homogêneas. E temos que resolver essas equações diferenciais, ou melhor, temos que encontrar a solução para esse sistema, pessoal. E agora? O que dá para fazer para resolver um sistema como esse? É um sistema de equações diferenciais segunda ordem, linear não homogêneo. É melhor falar assim, questão da confusão. Assim fica melhor, pessoal. Para evitar uma confusão, fica desse jeito. Eu quero resolver esse sistema, pessoal. Então, para resolver esse sistema, podemos perceber que um sistema como esse ele é equivalente a... Então, este sistema ele é equivalente. Posso escrever em termo matricial da seguinte maneira. Eu tenho um dx grande, dt, que é igual a A, que multiplica x, aqui depende de t, mais, eu vou chamar uma f grande de t, onde, quem é x de t, pessoal? X maiúsculo de t é simplesmente uma matriz coluna formada por x índice 1 de t, x índice 2 de t. Tá aqui. Ela aparece aqui no nosso sistema. Eu reescrevi ele. Quando eu olhar para a matriz coluna x índice 1 e x índice 2, eu chamei ela de x maiúsculo. A matriz quadrada A é a matriz formada por coeficientes A1,
A1, 2, A2, 1, A2, 2. Por sua vez, a matriz F maiúsculo, que depende de T, é a matriz coluna formada pelas funções F1 de T e F2 de T. Então, essa matriz coluna aqui me dá a função F maiúsculo F1 de T, F2 de T. Aqui está. Daí, pessoal, ao invés de olhar para o sistema, vou olhar para essa equação matricial aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que nessa equação matricial que aí aparece, essa nossa matriz A seja uma matriz diagonalizável. Ou seja, essa matriz A, ela pode ser escrita como produto da matriz P vezes a matriz D vezes a matriz inversa da matriz P, onde quem é A, você sabe o que é. Se colocar aqui vai faltar espaço, né? Só. Deixa eu escrever aqui. Onde D é a seguinte matriz diagonal. Lambda 1, 0, 0, lambda 2. A matriz P é a matriz formada por V índice 1 e V índice 2. Aqui é a matriz 2 por 2, sendo que lambda 1 e lambda 2 são os autovalores da matriz A, onde lambda 1 e lambda 2 são autovalores da matriz A. V índice 1 e V índice 2 são autovetores associados a lambda 1 e a lambda 2. V índice 1 e V índice 2 são autovetores associados a lambda 1 e lambda 2, respectivamente. Pronto, tem nome para as coisas. Vocês sabem quem é D e sabem quem é P. Aqui é uma matriz quadrada. Isso aqui eu vou olhar para a coluna, vou olhar para V1 como um vetor coluna e V2 também como um vetor coluna. Trago somente para cá. Então, se A pode ser escrito dessa forma, pessoal, aí eu vou olhar aqui para a nossa equação matricial. Quando eu olhar para a equação matricial, então daí, pela equação matricial. Então, daí, a nossa equação matricial dx dt igual a A, que multiplica x, que depende de t, mais essa nossa f grande, que também depende de t, ela equivale ao quê, pessoal? Ela é equivalente o nosso A é a matriz P vezes D vezes P elevado a menos 1. Então, equivale simplesmente a eu escrever dx dt igual a P vezes D vezes P elevado a menos 1, que é a matriz inversa da matriz P, vezes x, que depende de t, mais a matriz coluna F, que depende de t. Aí eu posso multiplicar
por P a menos 1, tanto o primeiro membro como o segundo membro dessa equivalência aqui, pessoal, dessa igualdade. Quando eu faço isso, eu obtenho P a menos 1, que multiplica dx dt. Isso aqui vai ficar P a menos 1 vezes P, que é a identidade. Então, fica simplesmente D vezes P a menos 1, que multiplica x, que depende de T, mais P a menos 1, vezes essa nossa F grande, que depende de T. Fica dessa forma. Aí agora, pessoal, vamos introduzir uma mudança de variável a essa equação matricial aqui. Certo? Então, chegando nessa equação matricial aqui, o que dá para fazer? Aqui, eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar aqui. Eu vou chamar essa expressão de y, como eu fiz aqui. Y que depende de t é p menos 1 vezes x de t. Chamei. Aí eu derivo. Vou derivar essa igualdade aqui. Y igual a p menos 1 x de t. Como essa minha p menos 1 é formada por coisas constantes, não são funções, apenas a minha x de t, que é formada por funções, então derivar ela é como derivar uma constante, não altera nada. Então, quando eu derivar essa minha y em relação à variável t, eu obtenho simplesmente p a menos 1 dx dt. Eu vou olhar para p a menos 1 vezes a função f grande e vou chamar isso aqui de g, que depende de t. Então, agora isso aqui é minha y grande, que depende de t. Aqui é a minha g grande, que depende de t. Fazendo isso, e mais, essa expressão aqui será simplesmente a derivada da função y grande de t. Então, essa equação matricial agora tem uma forma bem mais elegante. E ela pode ser escrita da seguinte maneira. A nossa equação matricial agora ela é escrita simplesmente por a derivada da função y grande em relação à variável t, que é igual a d vezes essa matriz y de t, mais a matriz g de t. Ambas são matrizes coluna. Aqui, essa expressão ficou elegantemente, aqui ficou y ponto t igual a d, que multiplica y grande de t, mais a função g grande de t. Ficou isso aqui. Então, eu saí do meu sistema e cheguei até aqui. Se eu olhar para cá, pessoal, esse sistema ele tem uma equivalência. Esse meu yt, eu tenho aqui uma equação diferencial matricial, onde tenho que encontrar quem é essa y. Aqui eu devo encontrar quem é essa y grande, que é uma função que depende de t. Mas se você olhar para cá, isso aqui será a solução. Solução de quem, pessoal? Do seguinte sistema. Deixa eu escrever assim. Isso aqui será a solução de... Será a solução de quem? Aqui eu vou dizer que a derivada de y1 em relação à variável t, derivada de y2 em relação à variável t, tudo isso aqui sendo igual a d, essa minha matriz d, eu já disse que ela é formada por lambda 1,
0, 0, lambda 2, que são autovalores da matriz A, vezes a minha y, que eu vou chamar essa minha y grande agora de y1 de t e y2 de t. Tudo isso aqui, pessoal, mais a função g de t, é uma matriz coluna, onde seus elementos são g minúsculo 1, t, g minúsculo 2, t. Tá aqui. Isso aqui equivale a dizer o quê? Isso aqui equivale a dizer... Deixa eu dar nome para as coisas. Dar nome para as coisas, onde essa nossa matriz coluna YT, ela é formada por elementos Y1 e Y2 de T. E essa nossa G de T, ela é formada por elementos G índice 1T e G índice 2T. Então, essa minha equação matricial aqui, agora ela é equivalente simplesmente a eu escrever um sistema, que é esse aqui. Aqui. Eu saí de lá, daquela minha equação matricial, e cheguei aqui em 18.1, que ainda é um sistema de equações diferenciais de segunda ordem. Só que esse sistema aqui dá para você resolver ele facilmente, pessoal. Dá para resolver porque cada uma das equações são equações diferenciais de primeira ordem. Aqui eu tenho lambda 1 y1t mais uma g índice 1t, a derivada de y2 em relação à variável t, ela é igual a lambda índice 2 y2 de t mais g índice 2t tá aqui. E com essas equaçõezinhas aqui, ó, vocês podem perceber que não vou resolver isso aqui como eu resolvi o sistema do início da aula, não, pessoal. Não é a mesma coisa, não. Aqui tem algo a mais que essa minha g índice 1t, certo? Aqui eu vou resolver como eu resolvo realmente uma equação diferencial de primeira ordem. Isso você já sabe como fazer. Você sabe como resolver uma equação diferencial como essa. E encontra quem é y. Ou seja, eu vou encontrar quem é y1 e vou encontrar quem é y2. Facilmente resolvendo um EDO de primeira ordem linear. Aqui é um EDO, primeira ordem linear. Isso aqui você sabe como fazer. Encontrei quem é y1 e y2. Aí agora eu volto para a mudança de variável que eu tinha feito anteriormente. Cadê a mudança de variável? Está aqui, ó. Eu disse que y é igual a p menos 1 que multiplica x. Eu não sei quem é x, eu quero encontrar quem é x. Eu não sei quem é x. Mas eu encontrei quem é y e consigo determinar quem é p menos 1. Logo, eu consigo determinar quem é p. Então, agora eu sei quem é a x que eu estava procurando. Essa minha x que eu estava procurando, ela é simplesmente a matriz P vezes a y. Essa eu conheço e esta aqui também eu conheço. Então, agora eu conheço quem é a função, ou melhor, quem é a matriz coluna x, que me dá justamente as funções x índice 1 e x índice 2.
Basta multiplicar a matriz P pela matriz Y, que é a matriz coluna, que acabamos de determinar resolvendo as equações diferenciais aqui. Vamos ver como é que fazemos isso, pessoal. Aqui é o exemplo. Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um sistema de equações diferenciais de segunda ordem. Não linear, ele é linear e não homogêneo. Percebam, eu tenho um termo a mais, que é t nessa primeira equação, e t ao quadrado na segunda equação do nosso sistema. Não é como o exemplo da aula, do início da aula, não, pessoal, é diferente. Aí eu quero resolver esse sistema. Então, para resolver esse sistema, o que temos que fazer? Vamos escrever esse sistema em termos de equação matricial, pessoal. Então, em termos de equação matricial, o que temos? Aqui eu vou dizer que dx, novamente, pessoal, aqui não é dx, aqui é dy. Aqui é dy, não é x. Então, um termo matricial, dx dt, dy dt. Aqui eu tenho uma matriz coluna. Ela é igual... Corrijam aqui, não esqueça. Aqui é dy dt. Aqui é dy dt. Não esqueçam de corrigir aí. Essa matriz, ela multiplica 1, 2, 3, 2 vezes x, y mais t ao quadrado. Aí eu vou olhar para cá, eu vou extrair quem é A, vou extrair quem é x e quem é a minha f maiúscula. Isso aqui equivale a eu escrever dx grande dt igual a vezes x mais a função f grande de t. Vou olhar para a matriz A, vou calcular seus autovalores. Então, note que, como é que eu calculo os autovalores dessa minha matriz A? Note que os autovalores de A são quem, pessoal? São dados pela seguinte maneira. Eu vou olhar para P lambda, que é o determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade. Isso aqui é a mesma coisa que calcular o determinante da matriz. Minha matriz A é a matriz formada pelos elementos 1, 2, 3 e 2. Então, fica 1 menos lambda menos lambda, 2, 3, 2 menos lambda. Tudo isso aqui é igual a zero. Isso aqui vai nos dizer que 1 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda, menos 6, isso aqui é igual a zero. Isso nos diz ainda que 2 menos lambda
temos 2 lambda mais lambda ao quadrado menos 6. Isto aqui é igual a zero. Isso nos diz ainda que lambda ao quadrado menos 3 lambda, aí 2 menos 6 menos 4, tudo isso aqui é igual a zero. Então, nossos autovalores serão lambdas iguais, aqui eu vou ter o lambda 1, que será igual a 3, mais raiz quadrada de 9, deixa eu ver, 3b ao quadrado, menos 4ac, fica positivo, 9 mais 16, 25. Tudo isso aqui sobre 2. O nosso lambda 1 será simplesmente 3 mais 5, 8 dividido por 2, 4. O nosso lambda 2. O nosso lambda 2 será simplesmente 3 menos 5 sobre 2, que é igual a menos 1. Encontrei lambda 1, que é um alto valor para a matriz A. Encontrei lambda 2, que é um outro alto valor para a matriz A. Então, assim, eu conheço quem é a matriz D. Assim, pessoal, eu já vou guardando as informações. A minha matriz D será a matriz formada por esses altos valores, é a matriz diagonal. É 4, 0, 0 e menos 1. Essa é a matriz D. Falta encontrar quem é a matriz P, assim como sua inversa. Então, agora determinaremos quem é a matriz P. Determinaremos quem é a matriz P, assim como sua inversa. Então, de fato, eu tenho que encontrar quem são os autovetores da minha matriz A associado a esses autovalores aqui, pessoal. É isso que temos que fazer. Então, quando eu olhar para a matriz A, vezes o primeiro autovetor, vou chamar de V1. Isso aqui deve ser igual ao lambda 1, que é 4, vezes V1. Isso nos diz que temos um sistema. O nosso sistema, ele multiplica a matriz 1, 2, 3, 2. Eu tenho uma matriz 1, 2, 3, 2. Aqui eu vou chamar esse meu vetor V1 de quê? Eu vou chamar esse vetor V1 de AB. Tudo isso aqui deve ser igual a 4, que multiplica AB. Isso aqui vai me dizer que A mais 2B deve ser igual a 4A, enquanto que 3A mais 2B deve ser igual a 4B. Quero saber quem é A e quem é B. O que isso vai nos dizer, pessoal? Multiplicando essa daqui por menos e somando com a de baixo, eu obtenho que... Ou melhor, não precisa fazer isso, né, pessoal? Que me elimina tudo. Que eu vou obter que... Basta olhar para a primeira. Olhando para a primeira, eu obtenho que 2B é igual a 3A. 2B é igual a 3A. Que sabemos, não existe apenas um autovetor associado a um autovalor. Existem infinitos. Então, através dessa relação aqui, eu posso determinar quem é o meu primeiro autovetor. Então, daí,
porque eu posso atribuir valores. Eu olho para o meu V1, que é a B. Se eu olhar para cá, isso aqui me diz que... Me diz o quê, pessoal? Isso aqui me diz que meu B é igual a 3 meio de A. Então, se eu tomar o meu A igual a 2, eu obtenho o seguinte autovetor: 2 e B. Mas quem é B? 3 meio de A. Então, 3 meio vezes 2 fica simplesmente 3. Encontrei um autovetor, V1. Vou encontrar o outro autovetor. Por sua vez, aí eu vou olhar para o produto da matriz A vezes o autovetor V2. Isso aqui deve ser igual ao alto valor lambda 2, que chamamos ele de menos 1, que é o menos 1, vezes V2. Isso é equivalente a eu dizer que a matriz 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, ela multiplica o autovetor V2, que vamos chamar esse autovetor de CD. Tudo isso aqui é igual a menos CD. Resolvendo, pessoal, o que isso nos diz? C mais 2D é igual a menos C, enquanto que 3C mais 2D é igual a menos D. Eu consigo concluir que 2C menos 2C é igual a menos 2D. Isso aqui vai me dizer que C é igual a menos D. Conseguem perceber que isso é verdade, pessoal? Então, C é igual a menos D. Como C é igual a menos D, daí eu vou olhar para o autovetor V22, que é associado ao menos 1. Então, o autovetor V22, que é dado por C e D, eu vou tomar o C igual a 1. Quando eu faço isso, imediatamente o D deve ser igual a menos 1. Eu já tenho meus dois autovetores, tenho os dois autovalores. Através dos autovetores, eu obtenho a matriz P. Agora eu sei quem é a matriz P, pessoal. A matriz P, eu vou pegar o autovetor V1. Cadê o autovetor V1? É 2, 3. Trago ele para cá do jeito que ele está aí, pessoal. Como uma coluna. 2, 3. Pego o autovetor V2, que é 1 e menos 1. Trago ele para cá da maneira que ele se apresenta aí, como um vetor coluna. Aqui agora eu tenho a matriz P. Falta apenas determinar quem é P é menos 1. Falta apenas P é menos 1. E encontrar quem é a inversa, vocês sabem como fazer isso, né, pessoal? Qual a melhor maneira de fazer? Pela adjunta, cofatores, resolver o sisteminha. Tem várias maneiras. Melhor, pelo menos duas existem. Ou eu olho pela matriz de cofatores, ou então calculo realmente resolvendo o sistema. Vamos pelo sistema. Então, eu vou chamar essa matriz P a menos 1. Eu vou chamar ela de matriz com elementos... eu chamo de quem, pessoal? Já foi A, foi B, foi C, foi D, já tem X, já tem Y. Não tem X e Y, não. Tem X1 e Y1, não é isso? Deixa eu ver. Não, tem X e Y já. Já tem. Alfa, beta... Eu chamo de quê? M, N, O e Pzinho. Então, o que temos? Quando eu faço o produto
da matriz P por sua inversa, eu tenho que obter a matriz de identidade. Isto é, quando eu olhar para a matriz 1, 0, 0, 1, essa matriz deve ser igual ao produto da matriz P. Quem é a matriz P? É a matriz com elementos 2, 1, 3, menos 1, 2, 1, 3, menos 1. Tudo isso aqui vezes a matriz inversa, que eu não sei quem é ainda, M, N, O, P. Isso aqui vai nos dizer que 2M, 2M mais O é igual a 1. 2N mais P é igual a 0. 2N mais P é igual a 0. 3N mais O é igual a 0. 3M mais O é igual a 0. 3M mais O não, pessoal. Não foi 2M. 2M mais O, 2N mais P. 3M menos O é menos. É igual a 0. Tá confuso, né, pessoal? Porque tem O e tem 0. Vocês não vão confundir, não. Bom, não. 3N menos P. Tudo isso aqui é igual a 1. Vocês não vão confundir, não. Essa continha vocês sabem fazer, pessoal. Então não dá para confundir. Professor, chamou o O de quê? Só Pode puxar a ter, perninha né? aí. Isso, só puxar a Pronto. perninha. Aqui. Um Qzinho aqui. E aqui um Qzinho. Valeu, Sidney. Aí ele vem para cá. Aparece aqui e aparece aqui. Pronto. Então, pessoal, o que dá para fazer com isso? O que dá para fazer é que eu ganho que P é igual a menos 2N. P é igual a menos 2N. E eu consigo ganhar que Q é igual a 3N. Trago esse meu Q é igual a 3N para cá. Eu vou ganhar que 2M mais 3M é igual a 1. Então, 5M é igual a 1. E eu ganho que meu M é igual a simplesmente a 1 sobre 5. Aqui é o valor de M. Quando eu trago meu P igual a menos 2N para cá, eu ganho que menos P igual a 2N. Então, fica 3N mais 2N, que dá 5N, que também é igual a 1. Aí eu vou ganhar aqui N é igual a 1 quinto. Corretinho. Fica 2. Correto. Então, eu conheço quem é M e conheço quem é N. Então, agora eu ganho que meu P é igual a 2 a menos 2 sobre 5. E ganho que o meu Q é igual a 3 sobre 5. Pronto, pessoal. Conheço quem é a inversa. Logo, P a menos 1. Agora é conhecida. É a matriz com elementos. Ela é M, que é 1 quinto. Ela tem N, que é 1 quinto também. Ela tem Q, que é 3 quintos. E tem P, que é menos 2 quintos. Essa é a matriz P menos 1. Então, pessoal, eu conheço quem é a matriz P menos 1. Conheço quem é a matriz P. Conheço quem é a matriz D. Mas até agora não fiz nada com o sistema. Por quê?
Tenho que voltar aqui ao que fizemos anteriormente, que é voltar para o que fizemos anteriormente. Temos que olhar para o seguinte. Temos que olhar para onde, pessoal? Isso aqui agora será importante. Eu tenho que olhar para G, que é a matriz P inversa vezes a matriz F. Eu tenho que olhar para cá. Isso basta, porque a Y não preciso nem olhar para ela agora, não. Basta eu olhar para cá, que eu consigo fazer já muita coisa. Não é isso? Basta eu olhar para lá. Ou seja, a minha G é P menos 1 vezes a matriz F. Como? Cadê? Tá aqui. Como? A minha G é eu pegar essa P menos 1 e multiplicar pela F. Então, agora eu sei quem é essa G. Essa minha matriz G maiúsculo que depende de T, ela será igual à matriz formada pelos elementos 1/5, 1/5, 3/5, menos 2/5. Tudo isso aqui vezes a matriz F. Deixa eu recordar quem é a matriz F. Pessoal, a matriz F é a matriz formada por T e T ao quadrado. Essa é a matriz F, ó. Matriz F, maiúsculo que depende de T, é a matriz que tem por elementos T e T ao quadrado. Tá aqui. Então, vou multiplicar tudo isso aqui por T e T ao quadrado. T e T ao quadrado. Fazendo esse produto, o que vamos obter, pessoal? T sobre 5 mais T ao quadrado sobre 5, 3T sobre 5, menos 2T ao quadrado sobre 5. Eu vou ganhar aqui G índice 1. Comparando aqui, pessoal, porque esse aqui, ó, é G índice 1, G índice 2, essa matriz coluna, ela é igual a isso aqui. Então, daí eu ganho que a minha G índice 1 de T, somente por igualdade de matrizes, é T sobre 5, mais T ao quadrado sobre 5, enquanto que a minha G índice 2 de T, por igualdade de matrizes, ela é simplesmente 3T sobre 5 menos 2T ao quadrado sobre 5. Pronto, sei quem é G índice 1 e G índice 2. Trago essa informação para onde, pessoal? Cadê? Trago para cá, para 18.1. É para cá que eu vou trazer. Porque agora eu conheço quem é o lambda índice 1, que é igual a 4. O lambda índice 2 é igual a menos 1. Trago todo mundo para cá e tem um sistemazinho que dá para você resolver por equação diferencial de primeira ordem. Então, o que segue? Segue. Está lá embaixo, né? Segue que o nosso sistema é equivalente a... Então, segue que o sistema ele é equivalente à seguinte expressão. Eu tenho a y derivada, que depende de t,
Isso aqui será igual ao alto valor lambda1, que é 4, vezes a função y1, que eu não sei quem é ainda, vou determinar, mais a função g índice 1. A função g índice 1 agora eu conheço, é t sobre 5 mais t ao quadrado sobre 5. T sobre 5 mais t ao quadrado sobre 5. Eu tenho que a derivada da função y2 é igual ao alto valor lambda2, que é menos 1, vezes a função y2, que também não conheço quem é essa função, mais a função g índice 2, que é 3t sobre 5, mais 3t sobre 5, menos 2t ao quadrado sobre 5. Menos 2t ao quadrado sobre 5. E agora, pessoal, eu quero encontrar quem é y para que depois eu possa encontrar quem é x. E resolver essa equaçãozinha de primeira ordem. Aqui em y você sabe como fazer. Estão resolvendo? Vamos lá. Resolvendo. Como é que é dada a solução de uma equação diferencial de primeira ordem linear, pessoal? Como é que ela é dada? É exponencial, ela é dy dx, p, como é que é? S, né? Resolvendo, deixa eu escrever no seu modo geral. Dy dx, dt, mais p de t, y, que é igual a q de t. Aqui é um idealzinho de primeira ordem, linear. Então, o que obtemos? A solução para uma equação como essa tem até uma expressão pronta. Ela é simplesmente, como é que é dada? Ela é exponencial de menos p de t, não é isso, pessoal? Que multiplica a integral de q de t vezes a exponencial da integral de p de t dt mais uma constantezinha c. É isso, pessoal? Confiram aí para ver se está correto. Nem lembro mais como é que resolve uma EDO de primeira ordem. Está com tanto tempo que eu não vejo. Confiram, pessoal. Faltou só a integral aqui, né, pessoal? dt. Aí fica correto. É isso aqui. Aí q de t, exponencial de p. Então agora eu consigo resolver. Se você olhar para a primeira equação diferencial, que é em y1, o nosso p aqui em y1 é 4, é constante, enquanto que o q é t sobre 5 mais t ao quadrado sobre 5. Então, a nossa y1 de t será exponencial de menos a integral de quem, pessoal, fica positivo, então fica mais. Então, mais a integral de 4 dt. Tudo isso aqui vezes a integral da função q, que é a função t sobre 5. Eu tenho a função t sobre 5 mais t ao quadrado sobre 5. Tudo isso aqui que multiplica a exponencial a integral da função p, que é a função menos 4, dt,
Tudo isso aqui mais uma constante. Fazendo as continhas, aqui eu vou obter exponencial de 4t, que multiplica a integral de t sobre 5 mais t ao quadrado sobre 5, exponencial de menos 4t, mais c. Isso aqui ainda é igual ao quê? Esse negócio de integração fácil, tem que aplicar a integral por partes aí, né, pessoal? Tem que aplicar a integração por partes. Vamos lá. Vamos até exponencial de 4t, que multiplica a integral de... A integral de quem, pessoal? Multiplica a integral de... deixa eu terminar isso aqui, pessoal. Dá uma continha. Vocês terminam essa continha. Fica o quê? Vamos lá. Fica a integral de t sobre 5, exponencial de menos 4t, dt, mais a integral de t ao quadrado sobre 5, exponencial de menos 4t, dt, mais a constante c. Aqui tem que aplicar a integração por partes em ambas. Então, fica exponencial de 4t, que multiplica... Então, por integração por partes, eu integro essa e derivo essa outra. Então, o v fica simplesmente menos t sobre 20, exponencial de menos 4t, menos a integral de v du. U, v, menos a integral de v du. Então, fica simplesmente... Fica mais 1 sobre 20 da integral de exponencial de menos 4t dt. Vou aplicar a integração por partes novamente aqui. Mais vou derivar t ao quadrado sobre 5. Vou integrar a exponencial de menos 4t. Então, fica o v. Então, que é o nosso u, é t ao quadrado sobre 5. O v, então, fica negativo. Menos t ao quadrado sobre 20. Exponencial de menos 4t. Mais a integral de v du. Fica 2 quintos de t. Fica mais 2 sobre 20 da integral de t, exponencial de menos 4t dt, mais a constante c. Nossa! Tudo isso aqui é igual ao exponencial de 4t. Aí vamos finalizar essa expressão. Menos t sobre 20. Já organizo essa expressão com esta aqui. Fica menos t sobre 20, menos t ao quadrado sobre 20, que multiplica a exponencial de menos 4t. Já organizei. Quando eu integrar isso aqui,
eu vou obter simplesmente menos 1 sobre 80, que multiplica a exponencial de menos 4t. Integrando isso aqui, eu aplico integração por partes novamente. Então, fica mais 2 sobre 20, que multiplica o v, que é esse nosso uv. Fica t menos t sobre 4, exponencial de menos 4t, menos a integral de v du. Nosso du vai ficar 1. Então, fica simplesmente menos 1 quarto da integral de exponencial de menos 4t dt. Tudo isso aqui mais c. Aí eu consigo fechar aqui. Tudo isso aqui ainda é igual a exponencial de 4t, que multiplica menos t sobre 20, menos t ao quadrado sobre 20, exponencial de menos 4t. Isso aqui eu vou colocar para dentro também. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou colocar menos 1 sobre 80. Agora, tudo isso aqui multiplica a exponencial de menos 4t. Ficou isso aqui ainda de fora. Vamos colocar ele também dentro do nosso parêntese. Isso aqui é simplesmente menos t sobre 40. 2 eu divido por 2, 4 por 2 que fica 2. Agora eu posso fechar isso aqui com exponencial de menos 4t. Só que tem mais uma integral aqui, ela vai entrar também, pessoal. Então já fica isso aqui. Com essa aqui, fica positivo, 16. Então, coloco isso aqui no parêntese também. Fica positivo. Divide todo mundo por 2, fica em cima fica 1. Embaixo fica 10 vezes 8, que dá 80. Exponencial de menos 4t, mais a constantezinha c. 1,80 com menos 1 sobre 80, posso cancelar. Isso aqui ficou simplesmente, quando eu faço o produto exponencial de 4t por exponencial de menos 4t, dá 1. Então, ficou simplesmente menos t ao quadrado sobre 20, menos. Aí aqui fica 40 por 20 dá 2, menos 2, menos 1, menos 3t sobre 40. O que mais? Mais c, que multiplica a exponencial de 4t. Essa é a expressão para y1 de t, pessoal. Aqui é simplesmente y1. Vamos agora encontrar quem é y2. Por sua vez, quando eu olhar para y2, nem lembro mais como que é y2. Y2 ponto menos y2, y2 ponto, tudo isso aqui é igual a menos y2. Já esqueci. Mais 3t sobre 5, mais 3t sobre 5. Eu acredito que tudo isso aqui mais o que, pessoal?
menos 2t ao quadrado sobre 5. Menos 2t ao quadrado sobre 5. Vou resolver essa idealzinha de primeira ordem. Eu obtenho que a minha y2 de t, resolvendo essa IDO, ela será exponencial de integral de dt, que multiplica a integral de 3t sobre 5, menos 2t ao quadrado sobre 5, exponencial da integral. Aí aqui fica simplesmente positivo mesmo, fica dt, mais uma constante c, vou chamar essa constante de c tio, para não confundir com a nossa c. Resolvendo, pessoal, isso aqui é igual ao exponencial de t, que multiplica a integral 3/5 da integral de t, exponencial de t, essa aqui é negativo, isso é negativo e o outro é positivo, menos t, dt, menos 2/5 da integral de t ao quadrado exponencial da integral de menos dt, fica simplesmente menos t, dt, mais a constante c tio. Nossa! Essa conta vai nos dar o quê, pessoal? Isso aqui será igual ao exponencial de t. Vou fazer o seguinte, exponencial de t, que multiplica 3/5, aqui eu vou aplicar a integração por partes, o v, então fica menos 1, menos t, de exponencial de menos t, menos a integral de v, du. Então, fica simplesmente mais a integral de exponencial de menos t, e volta novamente, fica simplesmente exponencial de menos t, resolvi essa integral aqui, menos 2/5, o v, o nosso é t ao quadrado, o v é menos 1 exponencial de t, então fica menos t ao quadrado, exponencial de menos t, menos a integral de v du. Nosso du fica 2t, então fica menos, com o menos da expressão, fica mais 2, da integral de t exponencial de menos t. Só que t exponencial de menos t está aqui, é conhecido. Eu já trago para cá. Então, multiplico por isso aqui, que já foi feito aqui. Então, fica menos 2t exponencial de menos t, menos 2 exponencial de menos t. Tudo isso aqui, pessoal, mais a constante c tio. Nossa! Isso aqui ainda é igual ao exponencial de t, que multiplica, vamos organizar a conta, não é, pessoal? Exponencial de menos t vai ficar 3/5, fica menos 3/5 de t, menos 3/5, esse primeiro parênteses, aí o segundo parênteses fica mais 2/5 de t ao quadrado, mais 4/5 de t,
mais 4/5 somente. Tudo isso aqui vezes a exponencial de menos t, mais uma constantezinha cetil. Exponencial de t vezes a exponencial de menos t dá 1. Então, vai restar simplesmente... Dá para melhorar aqui? Dá, né, pessoal? Porque menos 3/5 mais 4/5 fica 1/5. Então, fica t sobre 5. Vamos colocar do maior para o menor. Vai ficar assim, 2t ao quadrado sobre 5, mais t sobre 5. Aí, menos 3/5 mais 4/5 fica simplesmente mais 1/5, mais cetil vezes a exponencial de t. Essa é a expressão para a solução y2t. Terminei a conta? Ainda não, pessoal. Porque eu encontrei quem é y1 e encontrei quem é y2. Falta eu encontrar quem é x, dado por x1 e x2. Vamos voltar aqui. Olha o que eu tenho que encontrar é x e y, não y1 e y2. Tenho que encontrar quem é x e y. É para cá que eu devo olhar. Só que, para mim encontrar agora quem é x e y, ficou fácil. E basta eu olhar para o produto da matriz P vezes a matriz coluna Y, que eu encontro quem é a solução do nosso sistema. Agora, quem é a matriz P, pessoal? Cadê a matriz P? A matriz P está onde? Está aqui. 2, 1, 3 menos 1. 2, 1, 3 menos 1. 2, 1, 3 menos 1. Então, segue que... Vou colocar antes de esquecer. 2, 1, 3 menos 1. Tudo isso aqui vai me dar x1. Nosso exemplo é xy. É igual a esse produto de matrizes aqui. Vezes a y1 e y2. Quem é meu y1, pessoal? É menos t ao quadrado sobre 20. Eu não decoro, não tem jeito. Menos t ao quadrado sobre 20. Menos 3t sobre 40. Menos 3t sobre 40. Mais c exponencial de 4t. Mais c exponencial de 4t. O y2 está aqui perto, dá para escrever facilmente. 2t ao quadrado sobre 5, mais t sobre 5, mais 1/5, mais cetil exponencial de t. Agora sim eu consigo determinar quem é x e y, basta eu fazer esse produto de matrizes aqui. Eu vou ganhar aqui meu x é igual a simplesmente a... Fazendo o produto de matrizes, eu vou obter menos t ao quadrado sobre 10, menos 3t sobre 20, mais 2c exponencial de 4t, mais 2t ao quadrado sobre 5, mais t sobre 5, mais 1/5, mais cetil exponencial de t,
Dá para melhorar essa conta? Dá, né, pessoal? Mas vou deixar assim mesmo, vocês melhoram, certo? Vou deixar aqui e vocês melhoram a conta. Só fazer as continhas agrupando que são termos semelhantes. Aqui me fornece quem é o meu x. Não trava agora não, por favor. E o y, por sua vez, o y passa a ser igual a menos 3t ao quadrado sobre 20, menos 3t ao quadrado sobre 20, menos 6, vai ficar apenas menos 3 sobre 20. Menos 3t sobre 20, menos 3t sobre 20, mais 3c exponencial de 4t, mais 3c exponencial de 4t, exponencial de 4t, menos 2t ao quadrado sobre 5, ok? Menos t sobre 5, menos 1/5, menos c tio exponencial de t. Trava agora não, por favor. Trava não, falta só essa linha. Menos c tio exponencial de t. Pronto, pessoal. Com isso, conseguimos resolver aquele nosso sistema de equações diferenciais de segunda ordem, linear, não homogêneo. Aqui estão as soluções x e y para o nosso sistema de equações diferenciais. Que trabalho grande, viu, professor? É trabalhoso. Equações diferenciais, as continhas vão ficando cada vez mais trabalhosas, mas é necessário. Às vezes, não tem jeito. Professor, aí no caso a gente viu dois métodos, né, até agora. Duas maneiras, sim. Isso. Para Aí, o caso do homogêneo, aí aquele caso é não homogêneo, o último que eu fiz. aham. Tá ok. Então, são três maneiras de resolver. Dois para não para homogêneo e um apenas para não homogêneo. Pois esse aqui bateu o recorde, eu acho, de todas aí. Aí, Sidney, você me perguntou, acho que você que me perguntou, se dá para fazer para coeficientes não constantes. Aí, na próxima aula, a gente finaliza com resolvendo no caso onde os coeficientes são não constantes. Aí a Tá gente ok. vai ver como é que faz, Tá ok. certo? Certo. Então, na sexta-feira, vamos continuar, pessoal. Vai ter exercício? Sexta-feira deixa exercício, eu quero terminar na sexta. Aí eu deixo exercício para vocês. Tá ok então, professor. Valeu. Pois tá, até sexta.